Saudações, alvinegras! Foi quase chorando. Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 218. Estamos aqui com muita vergonha na cara, coisa que esse time não tem, não é, Ana? Não sei se não tem vergonha na cara, mas futebol tem pouco. Coisa feia esse futebol desse time, certo, Icarão e Gibson? Eu vou te falar, eu gosto muito do Gui, porque além dos nossos anos de amizade, ele ainda consegue começar o podcast com o drive na voz, né? Mesmo diante de tais circunstâncias, ele consegue botar essa... Enfim, Guilherme, você é um dos maiores âncoras do podcast brasileiro. Não muda de assunto que o negócio aqui é Corinthians. Não, eu não quero falar de Corinthians hoje, não. Enfim, estamos gravando e fazendo essa live pós-jogo, logo depois da pior derrota que o Corinthians levou na sua arena, a recém-batizada Neoquímica Arena. Perdemos de 5-1 para o time do Flamengo. E o pior dessa história é que eu acho que o Corinthians não fez um jogo tão ruim assim para perder de tanto. Eu acho que o Corinthians fez jogos piores esse ano. Mas enfim, o placar não dá pra... não disfarça, né? Enfim, não dá pra gente ficar orgulhoso do placar, não dá pra gente ficar orgulhoso de ter jogado um pouco melhor. Esse placar é uma vergonha enorme pra esse time, num ano terrível pro Corinthians, né, Gibson? É o placar que eu acho que não reflete o que foi o jogo, né? Eu acho que 5-1 não era o placar certo pra esse jogo. A gente teve aquele gol, aquele impedimento do VAR ali foi ridículo, tava na mesma linha, claramente, né? E o Corinthians poderia ter feito fácil ali pelo menos mais um, ou seja, pra mim o placar justo hoje seria ser um 5-3 esse jogo, né? Porque a defesa realmente foi uma mãe hoje, né? O pilão hoje foi uma avenida. Mas a parte do meio pra frente hoje, o Corinthians atacou mais hoje do que nos últimos 5, 6 jogos combinados. Criou jogadas, enfim, né? Foi um placar bizarro, mas acho que esse placar não reflete o que foi o jogo, né? Eu acho que muita gente vai estar na fúria por causa do placar, realmente, vem com a Billy. Mas se for analisar tudo com a Billy, racionalmente você não aprende nada, né? Eu concordo com o Gibson. Eu acho que podia ter sido eu acho que um placar seria um 5-3, assim. Eu acho que, por exemplo, na minha opinião, o jogo do Ceará foi mais vergonhoso do que hoje. Porque você tomar não tem nenhuma chance de gol com um a mais, pra mim é mais vergonhoso. Talvez tenha sido erro, falaram na televisão, jogar de igual pra igual, mas assim, eu achei que realmente criou chances. Aquela bola do Casares era pra ter entrado, a bola do Camacho. Infelizmente não entrou, mas eu não acho que é tudo perdido, terra arrasada. Acho que se a gente pensar assim, aí que não vai mesmo. Cara, eu aproveitando a fala da Ana, não chamaria de terra arrasada. Aqui é muito difícil conseguir ter 100% de... Eu até admiro você, Ana, e você, Gibson, pela fala de vocês, porque eu não tô conseguindo ter tanto discernimento assim. Porque, cara, eu me senti vendo o 7-1 do Brasil e Alemanha, assim, digo em sentido de semblante, tá? Na hora que o Gabriel tocou aquela bola, errou aquela bola, eu olhei e falei, puta, cara, que várzea, sabe? Tipo, de erro de passe e tal. É que eu também sou extremista, então, sei lá, eu não consigo... cara, desculpa, não dá pra comparar com o 7-1, bicho. O 7-1 a gente não chegou perto de hoje a gente chegou perto de empatar o jogo. A gente poderia ter feito um 3-3 ali hoje, né? No determinado momento do jogo. Mas não fez, e aí, assim, eu não tô querendo comparar com o 7-1 em sentido de qualidade, porque realmente teve vários lances de ataque no 7-1, por exemplo, não teve. O que eu tô querendo dizer é em sentido de estar devastado, assim. É muito complicado a gente analisar um jogo que a gente levou 5 gols. Na história do Corinthians. E aí eu fico preocupado da gente tentar... Tudo bem, óbvio que eu acho muito importante a gente ver o lado positivo das coisas. Mas hoje eu confesso que eu não tô conseguindo ver o lado positivo, entendeu? E quando eu comparo com o 7-1, quando eu falei do 7-1, é em sentimento de estar devastado mesmo, cara. Que, puta, eu acho que, assim, por um bom tempo ainda, a gente vai continuar vivendo meio que de momentos, sabe? E pra mim é o que aconteceu hoje no jogo. A gente viveu de momentos. A gente poderia ter feito 3-3, concordo. Foram momentos. Momentos muito rápidos. Mas assim, quando você pega no frigir dos ovos a análise, cara, o time do Flamengo parecia que ele tava jogando uma pelada.
Mas o Flamengo é o atual campeão e tá brigando pela ponta da tabela enquanto a gente tá brigando pra não cair. Não dá pra comparar. Eu não tinha nenhuma esperança de ganhar esse jogo hoje, honestamente. Então, mas a sua análise, a sua fala é perfeita. Eu só fico muito chateado que a gente é o time que tá lutando pra não cair. Não, é óbvio. É muito óbvio. triste isso, a situação do Corinthians é uma merda. Eles têm que botar em bom português, deixar claro. O Renato Lopes, a culpa era mesmo do Thiago Nunes. O Thiago Nunes tem muito mais culpa do que qualquer outro comandante ali. Sim, sem dúvida. Ele montou essa equipe, né? É, isso que eu ia falar. Se tá assim desse jeito é porque começou com ele ali esse ano. O Marcelo falou agora 19 finalizações, 7 no gol. Faz tempo que a gente não viu o Corinthians fazer 19 finalizações. A gente não fazia nem 7. Às vezes é verdade. A gente com uma a mais não fez nenhuma, né? Exatamente, a gente passou 40 minutos tentando fazer uma e não conseguiu fazer uma finalização. E perdemos com um a menos, hein? Com um a mais em campo ainda, naquele jogo. O pessoal falando muito, e quando a gente vê um placar elástico desse, né? A gente não pode se esquivar de falar do Cássio. Que já tava todo mundo pedindo o banco pra ele. Nós mesmos aqui na Irmandade, acho que na maior parte na live pós-jogo, no jogo anterior, que o Walter foi eleito o craque do jogo, tínhamos pedido pra ele manter o Walter, né? Acho que a exceção foi a Ana. Mas, de novo, enfim, o Cássio levou 5, mas eu não acho que ele falhou em nenhum dos gols. Eu não vejo culpa dele. O único gol que eu acho que ele poderia ter fechado bem foi aquele gol que a bola passou entre ele e a trave. Aquele exatamente. Talvez esse gol ele pudesse ter fechado melhor ali, enfim. O resto, cara, os caras entraram de frente pro gol, cara. O gol aberto. Sabe? Aí tudo bem. Pode argumentar que o Walter tava ali, o Walter fez um milagre no jogo passado. Ele podia fazer um milagre hoje, mas nem ia fazer 5 milagres. O jogo não ia acabar 1-1 hoje porque o Walter tava em campo, sabe? Então, eu não acho com exceção desse lance aí que eu acho que o Cássio poderia ter fechado o gol, os outros 4 gols não foi culpa nenhuma dele. Eu tinha pedido o Walter, eu entraria com o Walter nessa partida. Mas eu não acho que o Cássio falhou. Nenhuma das. Acho que a defesa do Corinthians foi uma mãe hoje. Sim, sem dúvida. O Otero, meu Deus do céu. Com essa disposição que ele entrou em campo, obrigado, meu amigo. Volta pro. Entendi por que você estava escanteado lá. Sim. E com a pontaria péssima, né? Ele não acertava o gol, né? Não, e no primeiro tempo, cara, nossa, tava me irritando muito o Otero. Toda vez ele tentava cortar pra direita, assim, levar a bola pra direita e fazer alguma graça, assim. Mas o que ele perdeu de bola, teve um espaço de 5 minutos ali que ele conseguiu perder todas as bolas que ele recebeu, ele perdeu porque ele tentou fazer alguma graça. Esse tipo de atitude me irrita muito, cara. E talvez, né, no momento adverso, eu acabo olhando muito mais pra esse tipo de coisa do que, por exemplo, para as chances que de fato a gente criou. Mas essas coisas me tiram do sério, cara. Quando pega um cara desse, por exemplo, o do Otero, que tá tendo uma puta oportunidade de meio que liderar o time, porque tava carente de um cara como ele, não sei o que e tal, e o cara vai e faz isso. Então essas coisas me revoltam muito, cara. E eu queria levantar essa questão, quer dizer, o Corinthians terminou o primeiro tempo, o placar foi essa coisa vergonhosa, vexatória, pornográfica aqui pro Corinthians. Mas o Corinthians terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0 só. Que segundo tempo foi esse que o Corinthians fez? Quer dizer, o Mancini mesmo já tinha dado a letra na coletiva no final da partida contra o Atlético, que o Corinthians perdia muito intensidade e começava a se posicionar mal no segundo tempo, e que era uma coisa que ele precisava corrigir. Claro, ele teve pouco tempo aí de quarta-feira até domingo para conseguir corrigir. Mas esse segundo tempo do Corinthians assim, o primeiro tempo foi ok. A gente perdeu de 1-0, mas foi ok. O segundo tempo, pra mim, foi uma vergonha total e completa, assim. E o Mancini fez várias alterações, o time até melhorou um pouco ofensivamente, mas a defesa continuou esburacada, era um queijo suíço, assim. A volância e as laterais, puta que pariu, principalmente o Piton, né? Passava tudo ali. Passava tudo ali. Não, o Piton, você vê que ele não tá, na minha visão, né? Que ele não tá preparado ainda. O primeiro gol, quando eu vi o primeiro gol, eu falei, cara, esse moleque, ele não vai, infelizmente, ele não vai durar se ele continuar dessa forma. Ele cometeu um erro muito básico, cara. Você vê o lance do começo, assim, depois do cruzamento, que já foi um absurdo terem deixado cruzar, mas você olha pro Piton, o lance inteiro, desde que a bola sai da lateral, ele tá olhando a bola chegar, e o cara tem o tempo de ir atrás dele, vir por trás dele, se posicionar, olhar, parar e cabecear, e ele não vê o cara chegando. Quando eu falei das coisas que me revoltam, é que são erros muito básicos, cara.
muito de beabá, sabe? O Cássio, vamos ser sinceros, qual que é a culpa que o Cássio... Se o Cássio tivesse pegando super bem, o Corinthians estaria lá em cima. Cara, e o Corinthians estaria na Libertadores agora. Não, e nesse jogo, se fosse o Walter ali, o placar seria o mesmo. A culpa do Corinthians estar onde tá não é do Cássio, gente. Eu acho que como líder do time, tecnicamente, acho que ele tem que ser cobrado, talvez um pouco mais por ser líder do time, de ter toda essa história. O time precisa reagir, mas eu também acho que a gente tem que saber das nossas limitações e jogar fechadinho. Pra mim, eu não consigo ver o que esses dois jogadores do Atlético Mineiro que vieram acrescentam no time. Nenhum dos dois, eu não vejo nada, nem no Otero nem no Casares. A gente tem que saber dessa limitação. Na quarta-feira entrou com 3 volantes, vamos jogar aqui fechadinho e ver o que dá. Não é o jogo que a torcida quer, a gente quer ver chutando, quer ver fazendo gol, mas se vier uma vitória, um empate, outra vitória, a torcida acaba indo a favor. E não acho que é o goleiro que vai estar fazendo diferença, eu concordo com vocês plenamente. Eu acho que teve 2 momentos diferentes, não 2 momentos, mas 2 coisas diferentes, cara. A defesa hoje faltou gana, sem dúvida, mas eu acho que do meio pra frente o Corinthians fez o melhor jogo dele hoje, né? O Corinthians não se abateu. Tava 3x0, teve aquele gol anulado, depois fez 3x1, depois podia ter feito 3x3 e continuou indo pra cima. Em outros jogos o Corinthians teria se retraído, estaria ali borocochô, até o Luan. Cara, tem que falar do Luan, velho. O Luan fez uma das melhores partidas dele hoje no time, velho. Ele que não joga nada nunca, né? Mas hoje ele tava ligeiro na partida. Tava com vontade de jogar bola, né? Então eu não acho que falta vontade. A vontade o time teve hoje do meio pra frente, do meio pra trás, que foi triste. Eu acho que falta organização mesmo, né? E aí o Thiago Nunes tinha sido contratado por isso. O Diego Coelho teve a sua chance e agora o Mancini que vai estar com esse pepino na mão, que é arrumar esse sistema defensivo do Corinthians, que hoje se mostrou extremamente frágil. E a gente falou um pouco no podcast anterior dos rebaixamentos que o Mancini já passou, né? No podcast anterior a gente recebeu a notícia da contratação dele durante o podcast, né? Então a gente não teve tempo de pesquisar muito a respeito do currículo do rapaz e a gente foi atrás aqui um pouco do que ele já fez, né? O Mancini não acha que ele foi rebaixado 5 vezes. Ele acha que foi rebaixado 2 vezes só. E nessas 2 vezes foram com equipes que ele realmente comandou do início ao fim do Campeonato Brasileiro. Que foi com o Guarani em 2010 e com o Botafogo em 2014. Mas ele teve outros 3 rebaixamentos que ele comandou uma boa parte do campeonato. As equipes, depois ele saiu e entrou o treinador e o time foi rebaixado. Com o Ceará, o Sport e o Vitória. Vocês acham que ele teve 5 ou só 2 rebaixamentos? Eu tinha falado já antes, quando rolou a contratação dele, que eu não espero grande coisa do Mancini. Enfim, acho que vai ser melhor que o Coelho, mas não dá pra esperar nada. Mas eu acho que essa história de 5 rebaixamentos é coisa pra pegar o pé do cara. Eu concordo que o que ele caiu foi 2, né? O resto chama o cara ali no fim do campeonato pra tentar salvar, já quando o time tá na merda, e ele não consegue sair da merda. Mas a culpa não é dele do time ter caído. Não, mas aí você não tá lendo, não escutou o que eu acabei de falar. Nesses outros 3 que colocam na conta dele e ele não coloca na conta dele, ele saiu do time antes. Ele não foi o técnico que terminou, ele foi o técnico que o time tava ruim e foi mandado embora antes. Aí depois pegou outro treinador, mas não conseguiram mas eu vi numa matéria que quando ele saiu do time, o time não tava no rebaixamento. Mas se, por exemplo, então, vamos bater aqui na madeira. O Corinthians vai ser rebaixado esse ano, o Thiago Nunes não tem culpa. Não, ele tem culpa por ter montado o elenco. Mas é o mesmo critério, né, Gibson? É isso que a gente tá falando. Mas o Mancini, na maior parte dos clubes, ele jogou 10 partidas, não foi ele que montou o elenco, ele não ficou lá um ano e meio no clube antes de cair. Nos outros 3 rebaixamentos, ele começou o campeonato, ele já era treinador, jogou 23 partidas com um time, 15 partidas com outro e 16 partidas com outro. Então não foi meia dúzia de partidas e no final do campeonato, quando o time já estava lá. Não, mas eu penso que assim, hoje, tudo bem, o Coelho, por exemplo, é um dos culpados se o Corinthians cair, assim como o Thiago Nunes. Eu penso que é isso, não dá pro cara falar que ele assinou o rebaixamento, porque depois entraram 3 técnicos, né, nessas 3 situações e poderiam ter vindo a salvar esses times por alguma circunstância, sei lá, e também não salvaram, então também foram culpados. Mas, cara, que tem parcela de culpa, na minha visão, com certeza tem.
Não, pra mim ele participou dos 5, mas eu não me importo. Pra mim, desde que ele não vá pro 6 ou pro 3, tá tudo bem. Boa, Ana, boa. É a melhor resposta, resumiu bem. Mas o que eu queria falar dessa história de rebaixamento toda é que a boa notícia é que em 2 oportunidades ele assumiu o time no meio do campeonato e tirou o time da zona de rebaixamento. Que foi quando ele assumiu o Cruzeiro em 2011 e quando ele assumiu o Vitória em 2017. É a mesma situação do Corinthians agora e por isso eu tenho um certo otimismo com o Mancini, apesar de não... Não, você vai ver esses times que ele caiu com o Guarani, com o Sport, sei lá, talvez acho que o mais famoso da lista foi o Botafogo, que tá uma merda há 25 anos, Botafogo. Ou seja, ele cai com esses times merda, né? Mas aí o Tite caiu com o Atlético Mineiro, o Felipão caiu com o Cruzeiro. Exato. Todos os técnicos têm alguma mancha no seu currículo, não é? Não tem ninguém intocável. E o placar bizarro à parte, eu acho que o time já no jogo passado, esse jogo principalmente, mudou de atitude completamente. De postura, né? Não que tenha melhorado tecnicamente, mas a postura do time mudou completamente, né? Em outros jogos, ele teria tomado 2 e teria saído de campo, né? E dessa vez não saiu, continuou jogando bola e continuou indo pra cima. Com todas as limitações do planeta, com todas as cagadas. Eu acho que uma boa parte desse jogo que a gente tomou foi porque faltou compactação. Talvez seja uma coisa que o Mancini precisa recuperar no time. A compactação. Quando volta pra defender, todo mundo defende. Quando vai pra atacar, mais gente ataca. As linhas estavam muito espaçadas hoje, né? Mas a atitude do time já mudou completamente. Bom, essa semana saiu essa notícia que o Fábio Santos deve chegar aí, né? O lateral esquerdo do Corinthians, durante muito tempo, rescindiu o contrato com o Atlético Mineiro e tá só esperando essa uma questão burocrática para chegar de fato. Não tenho dúvidas que o Fábio Santos vai trazer um pouco mais de segurança nessa defesa. E vai também tirar essa responsabilidade do Piton, que é importante. Mas o que vocês acham da volta do Fábio Santos? Ao contrário, eu acho que eu vou pegar um pouquinho do positivismo do Gibson, que eu tô gostando bastante. E eu tô precisando, pra ser sincero. E cara, eu vou discordar um pouco do pessoal que tá falando mal do Fábio Santos. Eu gosto muito do Fábio Santos. Eu acho que vai ser importante tê-lo no elenco. Principalmente pelo que eu li de notícia. O Wagner Mancini também defendeu, porque acho que treinou o Fábio Santos lá no Atlético e tal, e sentiu que pode ser uma dose de experiência muito importante pro Piton. E eu realmente acredito, cara, que, assim, vamos ser sinceros, a gente tem hoje o Piton e o Sid Clay. O Fábio Santos, pelo que eu li, aceitou voltar ganhando bem abaixo do teto, se eu não me engano. E também o Corinthians não vai pagar, né, pela transferência dele, vai vir de graça. Cara, nessas circunstâncias, sendo muito sincero, eu acho que o Corinthians só tem a ganhar com a chegada do Fábio Santos. E eu espero que ele se aposente com a camisa do Corinthians ainda e dando algumas alegrias aí. E que ele possa ajudar o Piton também a ser um bom lateral. Eu acho uma boa. Ele vem de graça. A gente não tem reserva na lateral esquerda, porque eu não considero o Sid Clay reserva, porque ele não entra em campo prestando atenção no jogo, ele entra em campo só para jogar, para tentar tocar na bola. Então, para mim, a gente não tem reserva, então precisa de um reserva na lateral esquerda. E pode ser, falaram que ele é um bom líder psicológico, eu não sei, eu não conheço. O Mancini próprio falou isso, acho que pode ser uma boa. Se montar um esquema direitinho, ficar organizado, dá para jogar. Essa é a parte difícil, organizar esse time que desde o início do ano não conseguiu ser organizado, certo? Próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira contra o Vasco, em São Januário. O Vasco decaiu bastante, né? Porque até mandou o Ramon embora e tal, porque ele tá vindo o português, né? O técnico novo. Porque o Vasco começou muito bem o campeonato e depois começou a cair, né? Acho que tá ali na zona intermediária, 10ª, alguma coisa assim. Cara, vai ser uma partida bem, bem difícil, bem disputada, porque o Vasco tem um time até que arrumadinho, assim, pelo que eu tava vendo em alguns jogos e tal. Puta, a gente não tá pra bater de frente com o Flamengo, com certeza. Mas vou te falar que com o Vasco também não, viu, cara? Vai ser... Não, oi, cara, desculpa, eu vou discordar de você, cara. O Vasco tá uma posição na nossa frente com o mesmo número de pontos. Eles estão... Tá tudo bem, que eles têm partida... agora? Não, eles estão 10º, mas eles têm partida pra jogar ainda, né? Mas eles estão jogando, aliás, estão perdendo de 2-0 do Inter agora, né?
Mas eles estão com partida a menos que o Corinthians. Mas eles estão em 13º com o mesmo número de pontos. E nos últimos 5 jogos, eles tiveram um empate e os últimos 4 foram 4 derrotas, né? Então eles vêm numa draga danada, cara. Eu acho que é jogo pra ganhar isso aí lá. Eu espero vitória. Eu pode me criticar depois, mas eu espero a vitória nesse jogo. Eu apostaria numa vitória contra o Vasco no Rio. Eu também. Eu acho que a gente ainda tem bom retrospecto. Não sei do que o Gui vai falar, mas a gente tem um bom retrospecto lá. Não, e eu espero do fundo do coração que vocês me contagiem com esse positivismo, cara. Porque olha, que beleza, que bom que eu tô ouvindo. Não, mas não é de vocês. positivismo. Eu acho que o time do Corinthians tá melhorando aos pouquinhos, pelo menos a vontade de jogar, e o Vasco tá numa draga danada. Pior que a gente. Tô com mais derrotas, né? Então eu acho que dá pra jogar com eles, aí dá pra ganhar sim. Mas o histórico é positivo lá em São Januário mesmo, né? São 15 partidas pelo Campeonato Brasileiro, né? Só pelo Campeonato Brasileiro. São 15 partidas, 5 vitórias corintianas, 6 empates e apenas 4 derrotas. E a última vez que o Corinthians jogou lá pelo Campeonato Brasileiro foi aquele 5x2, né? 5x2 em 2017. Que o Romero fez 2 gols lá? Não. Não. O Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel marcou, nossa, o João marcou. Meu Deus. E o Cleiton marcou 2 gols. Quem é Cleiton? Ninguém Cleiton. sabe, ninguém lembra. Mas o Cleiton marcou 2 gols. Essa partida contra o Vasco que o Romero marcou foi em Brasília. Mas não foi em São Januário. É verdade. Depois o Corinthians vai jogar no sábado, a última partida do primeiro turno, né? Contra o Inter. Essa é pedreira, hein? De novo. Vai ser outra pancada. Depende de como for jogar. Se jogar de peito aberto, pode ser que é outra pancada. Se quiser jogar fechadinho, não acho que o Inter seja tão assim. A começar, porque a gente podia você vê que a gente podia começar já a jogar sem um centroavante, que hoje o Bozelli, mano, o que é aquilo? A gente jogou com uma menos, né, velho? Foi só tirar o centroavante que a gente começou a jogar. Não, é sério. Eu Foi tava só achando tirar o estranho que você tava falando centroavante. do Bozelli ainda. Não, mas independente de ser o Bozelli, eu vou falar que se fosse o Jô hoje seria a mesma coisa, né? Foi só verdade. tirar o centroavante que a gente começou a criar muito mais ali na frente, né? Então eu acho que realmente vai jogar com o Inter, velho, fecha ali na frente e deixa 3 caras cercando a área ali, tchau, esse é o jogo, né? Se pintar chance, pintou chance. Dessa vez eu vou concordar com vocês, porque eu acho que se arranjar bem o time, cara, dá pra segurar no mínimo um empate contra o Inter, cara. O Corinthians tem que voltar a ter uma defesa sólida. Eu falo até pelo jogo de hoje também. Até aproveitando o que vocês mesmos falaram. Se a gente tivesse uma defesa sólida hoje, talvez o resultado poderia ter sido diferente. O grande problema hoje, até pela fala do Gibson, foi a defesa. Então eu penso que o Corinthians tem que voltar a solidificar a defesa para conseguir, pelo menos nesses jogos grandes, assim, fazer frente. O Ronald Costa fecha a casinha e busca um empate. Tô com você, Ana. O lance é esse mesmo, né? O Silvio Eugênio falou lá, jogamos muito tempo sem referência, inclusive fomos campeões assim. Sim, em 2017 a gente jogou sem referência lá, um bom tempo. Eu concordo com você, mas uma coisa que a gente joga sem referência, mas a gente também não tem aquele jogador de meio que chega com força no ataque, né? Que seria o Rodriguinho, nesse momento, ou o Renato Augusto e o Jadson, enfim. A gente não tem esse cara de meio que chega com força, quer dizer... Se jogar Matheus Vital e Rony... Então, eu acho que o Vital não tem essa característica mesmo. O Rony marcou um gol ali. Mas o Luan deveria ter. Eu não o Luan é uma incógnita, chegar, né, velho? Hoje ele jogou bem, mas jogou o semestre inteiro ruim, né? Vai saber quando vai ser o próximo bom jogo dele, né? A gente fica nessa... É uma incógnita mesmo, o time todo, nesse sentido de quem é que vai concluir, né? O Mantuan tem um pouco essa característica, tem na base, né? No time profissional, enfim, tá subindo agora, o garoto tem 18 anos, não conseguiu fazer isso ainda. Esse seria um problema de jogar sem centroavante, mas eu concordo, acho que temos que jogar sem centroavante até porque a bola não chega lá. Enfim, vamos falar do Corinthians que joga bola, do Corinthians que só nos dá alegria. Vamos falar das meninas do Coringão. Elas jogaram hoje, né, e foi quanto foi o jogo, Ana, você lembra? Foi 4x0. 4x0. 2 da Vicky, 1 da Grazi e 1 da Ingrid. 4x0, a estreia no Campeonato Paulista, certo? Corinthians, que é o atual campeão paulista, e o Gibson estivemos na final ano passado, né, em Itaquera. Vimos as meninas levantar a taça. As meninas defendem o título e já começaram bem, ganhando de 4x0 fora de casa no Paulista. Mas, de novo, as meninas jogaram muito bem. Jogaram muito bem hoje. O primeiro tempo
parecia só ataque contra defesa. O segundo tempo deu uma diminuída, o São José chegou a atacar 1 ou 2 bolas, até meter uma bola na trave, mas o Corinthians com tranquilidade fez mais 2 e acabou com o jogo ali. O que eu acho impressionante das meninas é a regularidade, cara. Tipo, não é nem que tem um jogo um pouco melhor ou um pouco pior. Cara, todo jogo elas jogam bem, assim. É impressionante, assim, a regularidade. Quanto tempo faz já que tá jogando bem? Se eu não me engano, a última derrota me fugiu aqui da memória. A última derrota foi contra o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vinha de 40 jogos sem perder, perdeu essa, agora tá 20 sem perder. Então, e eu lembro que eu vi flashes desse jogo e, cara, tipo, não jogou mal também com o São Paulo. Mesmo na derrota, não jogou mal. Então, assim, o que me impressiona é a regularidade das meninas, cara. E hoje poupou bastante gente. Troca jogadoras, entra outras jogadoras, jogou com a terceira ou quarta lateral esquerda, parece que tá jogando com o titular, você não sente diferença. Só lembrando, a próxima partida do Corinthians feminino é na quarta-feira contra o Santos, né, que tem um bom time. Quarta-feira, 6h. O Campeonato Paulista está sendo transmitido pelo Facebook. Quem quiser acompanhar as meninas, está fácil. É só ir no Facebook, procurar o Campeonato Paulista Feminino no horário da partida e ver o jogo, tá bem tranquilo, né? No Brasileiro, as meninas que ficaram em primeiro lugar na fase de pontos corridos vão enfrentar na fase agora mata-mata o Grêmio, né? Que ficou em 8º lugar. Essas partidas ainda não tem data para acontecer. Vai ser a primeira na Arena do Grêmio e a segunda na Neoquímica Arena. Vai jogar só em Arena Grande agora. Curiosamente, o último jogo das meninas no Nacional foi contra o Santos, ganhou de 1-0. O último jogo antes dessa fase, né? Então, e vai pegar o Santos agora pelo Campeonato Paulista. É isso, então as meninas dando um show, fazendo a alegria dos corintianos. Né? E agora no Campeonato Brasileiro, nessa fase final, vai ter VAR também, a primeira vez. Estreia do VAR no Campeonato Feminino aqui no Brasil. Depois dessa derrota vergonhosa, a Irmandade vai encerrando essa live pós-jogo, esse final de podcast. Mas não sem antes o Icarão ver se aprendeu a falar nas nossas redes sociais, certo, Icarão? Ixi, Maria. Hoje a cabeça ainda tá quente. Bom, a gente tá ao vivo aí no Facebook, no YouTube. Então a gente também tem o Instagram, Twitter, SoundCloud, Deezer, iTunes, Spotify, TikTok e Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Enquanto o Andrés permitir. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!